Acessibilidade é uma das principais valores de nossa sociedade e deve orientar todos os servidores que prestamos. Vamos ouvir agora o advogado e ex-ministro do TSE, Joelson Dias, falar sobre o tema acessibilidade eleitoral, com a participação do presidente da Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, Aflodef, José Roberto Leal, o Zezinho, e a coordenação do juiz da corte, Jaime Pedro Bum. Senhoras e senhores, boa tarde. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ditado pela Lei número 13.146, de 2015, se ocupa, no seu título 3, do direito à acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, e sobre a acessibilidade eleitoral, dirá o eminente advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Joelson Dias, que se ocupa com este assunto, a quem transfiro de pronta palavra. Muito boa tarde a todas, a todos. Esse é um importante recurso de acessibilidade, porque com as caixas de alto-falantes o som se uniformiza e as pessoas com deficiência visual, cegos, eventualmente não sabem de onde exatamente fala o interlocutor. Num evento tão importante como esse, em que estamos a discutir justamente a acessibilidade eleitoral, nada melhor do que já disseminarmos, todos nós, nas nossas intervenções, tal prática. Eu fico extremamente honrado, agradecido com esse convite que me foi feito. Já não tenho mais palavras para agradecer os repetidos convites que, na verdade, tem me feito o TRE, tem me feito a Escola Judiciária Eleitoral. Por isso, meu mais sincero agradecimento aqui ao nosso presidente Cid Goulart, a turma da escola, capitaneada aí pelo Ayrton, a Edilene, a Deise, que sempre me acolhem aqui com tanta atenção. E dizer da minha felicidade, doutor Jaime, de participar desse painel com Vossa Excelência, que está justamente à frente da nossa Comissão Permanente de Acessibilidade do TRE de Santa Catarina, e brindado agora também com a participação do Zezinho, que, muito melhor do que todos nós, pode, com toda certeza, nos dizer das dificuldades, dos desafios que as pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia, no seu cotidiano, e é isso que efetivamente importa para a efetivação dos seus direitos. Bom, o tema que tão generosamente a escola me permitiu sobre ele pronunciar durante este importante evento preparatório para as eleições de 2020, diz justamente com a questão da acessibilidade, com o direito à participação política das pessoas com deficiência. Esse tema sempre me deixou extremamente grato, extremamente feliz, ver espaços cada vez mais constantes criados na própria Justiça Eleitoral para a sua abordagem, porque, enfim, eu insisto sempre, é a oportunidade que todos nós, servidoras, servidores da Justiça Eleitoral, temos para deixar como verdadeiro legado para a nossa sociedade a acessibilidade eleitoral, a efetivação dos direitos políticos das pessoas com deficiência. Porque a cada eleição em que se garante a acessibilidade da escola, do local de votação, das proximidades do local de votação, em que se insiste com a municipalidade na questão dos transportes, das calçadas, enfim, de tudo o que se necessita para que as eleições transcorram na sua mais absoluta normalidade, acaba, então, que a Justiça Eleitoral, uma vez realizadas as eleições, deixa isso como importante legado para a sociedade, deixa isso como importante, enfim, conquista para a comunidade, que é justamente uma maior acessibilidade para as pessoas com deficiência. Mas a primeira observação que me parece de fundamental importância
é definirmos que projeto de vida, que projeto de sociedade, que tipo de mundo queremos. Porque eu insisto que esse tema das pessoas com deficiência não diz respeito só às pessoas com deficiência. Da mesma forma que a quase que invisibilidade, subrepresentatividade da mulher na política, também não diz só com as mulheres. Porque isso diz com o nosso projeto de sociedade, o nosso projeto de Estado. Porque, pelo menos na minha concepção, é absolutamente impossível conceber uma sociedade e defini-la como democrática, é absolutamente impossível conceber um Estado e defini-lo como de direito, se nós continuarmos com esses lamentáveis índices, números vergonhosos de subrepresentação nos parlamentos, nos executivos, nas funções públicas das pessoas com deficiência, das mulheres, dos negros, do segmento LGBT e muitos outros segmentos sociais vulneráveis. O que eu costumo sustentar é que nós conseguimos alcançar, depois de muito tempo, o sufrágio universal. Todos votam, a partir ali dos 16, de maneira facultativa, a partir dos 18, de maneira obrigatória, mas nós não conseguimos ainda ultrapassar essa formalidade do direito de voto, do direito ao sufrágio, para algo que realmente importa, que é a materialidade, a concretude do direito de votar e ser votado, de maneira que todos esses segmentos, como um verdadeiro mosaico da nossa sociedade, estejam todos eles, segundo os seus respectivos números, devidamente representados nos parlamentos, no executivo, nas funções públicas. Então, uma primeira proposta é de uma concepção mais ampla do que se quer como democracia, do que se quer como comunidade, como sociedade política organizada, como Estado, para conceber que sem a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, sem a transformação desses números da subrepresentatividade de todos esses segmentos sociais vulneráveis, continuamos aí num esforço constante, permanente de consolidação da nossa democracia, de consolidação do nosso próprio Estado democrático de direito. Por isso, a importância dos direitos políticos, porque é justamente por intermédio dessa participação, dessa intervenção, dessa presença, das audiências públicas, de eventos importantes como esse, em que o tema foi pautado, é que se pode participar ativamente e, na perspectiva instrumental, o próprio direito político servir aí como alavanca, como uma possibilidade de se alcançar também todos os outros direitos que com ele estão, sabemos todos, interrelacionados, interdependentes e conectados, os direitos civis, econômicos, sociais e culturais. É, portanto, uma atividade como essa, a defesa da acessibilidade eleitoral, dos direitos políticos das pessoas com deficiência, uma verdadeira oportunidade de transformação social, como dizia, mais do que o direito formal ao sufrágio, de efetivamente ter todas as condições para que possamos ou possam essas pessoas estarem devidamente representadas nos parlamentos e no executivo. Essa é uma concepção histórica da liberdade, da igualdade, da democracia, é uma construção que, pelo menos nós, na sociedade ocidental, temos nos colocado como desafio, temos nos colocado como proposta. E isso que vivemos hoje, de ter um momento como esse na preparação para as eleições, de termos um programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral brasileira, que antecede, inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tão bem já referido pelo nosso juiz, presidente da Comissão de Acessibilidade, doutor Jaime. É isso que, enfim, realmente se apresenta como desafio. Compreender o caráter normativo de todas essas disposições, mais do que da Constituição brasileira, da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão e também do nosso próprio programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral. A grande novidade nesse tema
é que, muito diferentemente do que era antes, em que as pessoas com deficiência é que tinham que se adaptar aos ambientes, tinham que passar pela reabilitação, tinham que passar pelo cuidado médico, e se porventura conseguissem se integrar, essa era a expressão da época, se integrar, aí sim estariam eventualmente assegurados os seus direitos. Com a Convenção da ONU, nós temos uma mudança de paradigma, uma verdadeira revolução conceitual, porque agora sabemos todos, ninguém nega os impedimentos físicos, sensoriais, intelectual, mental das pessoas com deficiência. Mas todos nós sabemos que não são esses impedimentos que as impedem de realizar, exercitar, gozar de todos os seus direitos em condição de igualdade com as outras pessoas na sociedade. Mas o que efetivamente importa é que, a partir dessa nova concepção, proposta pela Convenção da ONU, são as barreiras no ambiente, as barreiras arquitetônicas, as barreiras de acessibilidade, mas principalmente as barreiras atitudinais, o preconceito, a discriminação, a exclusão. Essas, sim, são as verdadeiras barreiras, os verdadeiros impedimentos que impossibilitam que as pessoas com deficiência exercitem na sua mais absoluta plenitude os seus direitos. Por isso, o desafio da nossa justiça eleitoral, dos nossos poderes públicos constituídos, para investir orçamento, investir capacitação, investir tempo, investir treinamento, realizar eventos como esse, para que a gente, em conjunto, em grupos de trabalho, em comissão, em audiências públicas, possamos traçar um cronograma de ações, de atividades, de tarefas, possamos definir as prioridades, inclusive orçamentárias, justamente para mudar o meio, superar, eliminar essas barreiras, justamente para que as pessoas com deficiência, apesar dos seus impedimentos, possam exercer os seus direitos. Se não tivéssemos esse elevador neste auditório, Zezinho não teria tido condição chegar a esse palco para participar com todos nós em condições de igualdade dessa mesa. Esse é um exemplo concreto de quando a gente supera as barreiras, ou seja, demos a ele, seja por intermédio de uma rampa, de uma plataforma, a oportunidade de vir compartilhar da mesa conosco, que não é o seu impedimento físico quem o impede, tolhe do exercício dos direitos, mas sim uma barreira que eventualmente existiria no meio e que foi devidamente eliminada, foi devidamente, enfim, criado o recurso de apoio necessário para que ele pudesse, então, exercitar os seus direitos. E é justamente esse o desafio que se coloca, então, durante as eleições, para a justiça eleitoral, para todos nós. Ou seja, a compreensão de que a acessibilidade eleitoral visa justamente isso, erradicar essas barreiras que dificultam ou impedem o exercício desses direitos, é mais do que o direito de votar com acessibilidade, com facilidade, é uma ação concreta que demanda esforço coletivo, que demanda recursos orçamentários para criar todas as condições de acessibilidade possível. Por isso que a gente vai falar do local de votação, a gente vai falar da propaganda eleitoral, do informe, da publicidade institucional da própria Justiça Eleitoral, e aí pensar em audiodescrição, em Libras, a língua brasileira de sinais, e na legenda. Ou seja, o desafio para a Justiça Eleitoral, cobrar isso dos partidos políticos, porque hoje já não se admite a veiculação da propaganda partidária e da propaganda eleitoral, sem audiodescrição, Libras e legenda, mas, ao mesmo tempo, ela, a Justiça Eleitoral, também criar as condições para que a sua publicidade institucional também tenha audiodescrição, a legenda e Libras. E muita gente vai dizer, ora, se tem legenda, para que tem que ter Libras? Porque tem um segmento de surdos que não compreende o português, que só compreende Libras, ou seja, se não tivermos Libras na propaganda, na publicidade institucional, aquela mensagem não lhe chega. E vice-versa, tem um outro segmento que não compreende Libras, só compreende a legenda ou a leitura dos lábios, por isso a posição do interlocutor e a legenda serão de fundamental importância para que essas pessoas compreendam a mensagem, e a mesma coisa no que diz respeito à audiodescrição para as pessoas cegas. São vários os instrumentos que contemplam
a acessibilidade, os direitos políticos das pessoas com deficiência, os tratados internacionais. O Brasil é signatário de todos os tratados internacionais de direitos humanos, tanto no âmbito da ONU como no âmbito da OEA. Ou seja, não há dúvidas da obrigatoriedade, da normatividade de todos os poderes constituídos, todas as unidades da federação, cumprirem com as suas obrigações no que diz respeito a esses tratados. E até muito antes desses tratados, já tínhamos na própria Constituição da República, de 88, dicção expressa, firme, sobre a garantia desses direitos das pessoas com deficiência. São vários os dispositivos, a Constituição ainda se referia à pessoa portadora de deficiência. Hoje a gente sabe, pela Convenção da ONU, que o termo correto é pessoa com deficiência, a gente não pode ter mais dúvidas sobre isso. Por isso que a gente fala eleitor com deficiência, candidato com deficiência, enfim, servidor com deficiência, aluno com deficiência. Essa é a terminologia da Convenção da ONU. E a Constituição também falava em integração, outro conceito que a Convenção da ONU também consolidou no sentido da inclusão. Então, basta uma pesquisa rápida na nossa Constituição de 88 para a gente ver que, assim, em relação a muitos dos direitos, todos fundamentais, houve registro expresso de como os poderes constituídos brasileiros, a sociedade brasileira, deveria se incumbir da proteção desses direitos das pessoas com deficiência e da própria garantia de acessibilidade. Como eu dizia, a Convenção da ONU foi um marco na história mundial, porque foi votada, aprovada de maneira muito rápida pelas Nações Unidas, com a participação efetiva das pessoas com deficiência. Foi um dos primeiros instrumentos, se não o primeiro instrumento de direitos humanos em que as pessoas com deficiência tiveram acesso, participaram das sessões de votação, ajudaram na redação do texto, foram ouvidas. Por isso que não dá para a gente conceber qualquer evento, qualquer votação de um projeto na Câmara Municipal que seja, qualquer política do Executivo Municipal, Estadual, Federal, em que não se tenha um grupo de trabalho, uma comissão, enfim, alguma forma de participação, não só formal, mas efetiva das pessoas com deficiência. Os números são bem expressivos, são mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo inteiro, e só no Brasil 24% da população. Aí fica sempre a incógnita, já que os partidos precisam de voto, já que os partidos precisam, inclusive, superar o quociente eleitoral para poder alcançar um número de cadeiras na Câmara ou na Assembleia. Por que que os partidos não investem na sua propaganda, na sua formação, nas suas fundações, para capacitar, despertar o interesse das pessoas com deficiência, trazê-las como filiadas? E por que que ficam os partidos a depender dos julgamentos da Justiça Eleitoral para garantir a audiodescrição, garantir a libras de sinais, quando se garantisse, independentemente de qualquer decisão judicial, a mensagem talvez alcançaria um segmento muito mais expressivo de pessoas, e os partidos teriam, consequentemente, um número muito maior de votos, até porque, claro, a pessoa com deficiência reconheceria naquele que tomasse a iniciativa, tivesse lá o selo de acessibilidade, o selo de inclusão, na, enfim, divulgação das suas propostas, dos seus atos de campanha. Lembrar sempre que, mais do que a questão da normatividade, a Convenção da ONU foi recebida com status de emenda constitucional, e isso, traduzindo para o português, significa dizer que não pode ter nenhuma medida do poder público municipal, estadual ou federal, não pode ter nenhuma decisão do Judiciário, nem mesmo do Supremo Tribunal Federal, que contraria a Convenção da ONU, já que ela tem força de norma constitucional. Por isso que já no nascedouro, muitas decisões podem ser abortadas, ou muitos atos dos poderes públicos podem ser também suspensos, justamente por força dessa emenda constitucional que tem a Convenção da ONU. Mas mais do que isso, saber que justamente por força dessa emenda constitucional, esse status de emenda constitucional, é que os poderes têm a obrigação de garantir, criar as condições concretas necessárias para a efetivação desses direitos. Por isso, a necessidade não só de adequar a legislação interna, por isso nós temos a Lei Brasileira de Inclusão,
Por isso, nós temos o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, mas criar todas as condições efetivas para que esses direitos sejam respeitados. Eu costumo dizer, quais são os direitos das pessoas com deficiência? Todos. Porque a Convenção vem na perspectiva da dignidade da pessoa humana, da autonomia e da não discriminação. Ora, se não se pode discriminar por conta da deficiência, significa dizer que, se porventura se garante qualquer direito a quem quer que seja, as pessoas com deficiência, naturalmente, por força do princípio da não discriminação, têm também assegurado esse mesmo direito. Que, no fundo, é isso, uma igualdade de oportunidades, como eu dizia, remover aí as barreiras físicas, arquitetônicas, mas principalmente atitudinais, para que elas possam, em plenas condições, como está aqui Zezinho, exercer também o seu direito, conforme todas as outras pessoas em sociedade. De fundamental importância ler aí todos esses princípios que estão ali nos considerandos da Convenção da ONU, logo no seu início, uma preocupação com a cooperação internacional, com os direitos das pessoas, das meninas e mulheres com deficiência, essa questão, enfim, da pobreza, das desvantagens sociais. Por isso eu dizia a necessidade, então, das ações afirmativas, para que se possibilite de maneira efetiva a realização desses direitos. E são vários os capítulos da Constituição, tratando dos mais diferentes direitos, buscando garantir essa autonomia, essa independência. O raciocínio é bem simples. Se garante todos esses direitos, se pede o apoio, o recurso, a questão orçamentária para se garantir à pessoa com deficiência o quê? Autonomia, independência e liberdade. É chegar Zezinho aqui, se dirigir àquela rampa, apertar o botão, subir, sentar aqui, pronto, nem precisou de apoio. Exatamente como qualquer um de nós chegamos e sentamos. Era ter aqui o intérprete de Libras, para que a pessoa não precisasse nem se identificar como surda, como surdo, porque o intérprete de Libras já estaria aqui. Era ter a estenotipia, para que, enquanto eu falasse, também tivesse em algum lugar saindo aí a estenotipia, para que a pessoa pudesse também acompanhar essa intervenção, exatamente como qualquer um de nós está aqui a fazer. É isso que se espera no mundo ideal, que a gente consiga nesses nossos eventos, por mais que isso demande recurso orçamentário, é tudo muito caro, o orçamento sempre limitado. Então, é o desafio do grupo de trabalho, da Comissão de Acessibilidade, de como é que a gente vai em eventos como esse, mesmo achando que não tem nenhum surdo, nenhuma surda, garantir aqui o intérprete, garantir a estenotipia, ou seja, são os desafios para o futuro, que com certeza a nossa Justiça Eleitoral, com a capacidade que tem, conseguirá superá-los e com certeza servirá de exemplo, de modelo, também para os outros poderes. O direito à participação está mais especificamente nesse artigo 29, a vida pública e política. Vem daí essa razão de ser da Lei Brasileira de Inclusão, quando fala do direito de votar e ser votado. Vem daí a razão de ser também do nosso próprio Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral. Eu vou deixar esses slides, eu ia dizer transparência, quase eu revelo a idade. Muita gente nem sabe o que é transparência, mas, enfim, eu vou deixar aí os slides, porque temos aí algumas informações, algumas anotações. Fica aí também, claro, sempre o meu contato, nem precisa, porque a comissão aqui já está a pleno vapor, a própria escola também prioriza muito esses temas da inclusão. Sei que o TRE está para lançar aí um importante programa, nem vou mencionar nada, porque eu não sei se isso é surpresa, se todos sabem ou não sabem, mas, enfim, já tive essa informação, não sei se privilegiado ou não, mas, enfim, de que vem aí um importante programa contemplando a educação em direitos humanos, educação na cidadania, e eu já dei a minha pitada ali de que tem que contemplar também as questões referentes à acessibilidade. Bom, tem uma série de informações no âmbito das Nações Unidas, hoje a gente acessa facilmente pelos nossos celulares, Convenção da ONU, Comitê da ONU, que supervisiona a implementação da comissão, e lá a gente vê algumas recomendações que o comitê fez ao próprio Estado brasileiro no que diz respeito à garantia desse direito à participação política das pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão vem exatamente no mesmo sentido da Convenção, vai repetir muita coisa do que está ali na Convenção, mas vem também nessa perspectiva de garantir aí a não discriminação, a igualdade de oportunidades e, finalmente, a participação na vida pública e política das pessoas com deficiência.
E, claro, assim, para muito orgulho da Justiça Eleitoral brasileira, saber que nós temos um programa de acessibilidade, anterior, inclusive, à própria Lei Brasileira de Inclusão ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, justamente para promover esse acesso amplo, irrestrito, geral, com segurança e autonomia das pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que muito mais ali do que as urnas eletrônicas, o fone de ouvido, o áudio, a página em formato acessível da Justiça Eleitoral na internet, a capacitação dos mesários, para mim o mais importante são os relatórios. O programa de acessibilidade criou a obrigação, a necessidade de que, anualmente, a Justiça Eleitoral, cada TRE, independentemente de ser ano eleitoral ou não, apresente aí o seu relatório com um plano de ação, contemplando as medidas previstas para a efetivação desse programa de acessibilidade. Fica a expectativa, presidente, de que o TRE esteja em dia com esses seus relatórios, atualize, porventura, aqueles que não estejam em dia, e que todos, nas diferentes zonas eleitorais do Estado, em cada município, possam contribuir com essas informações relevantes, porque tudo vem no sentido de se aprimorar, de aperfeiçoar. A gente não vai alterar essa situação da noite para o dia, porque ela demanda um programa de ação, ela demanda um cronograma, ela demanda comissão, ela demanda ouvir as próprias pessoas com deficiência, mas nós temos que ter esse propósito de que, apesar de todos esses desafios, apesar de todas essas, enfim, adversidades até que encontramos, por vezes, na implementação desses direitos, que agora, por força do que está na Convenção, na Constituição, no Programa de Acessibilidade, já não temos mais outra alternativa, senão definir medidas concretas, orçamento, capacitação dos servidores, por isso eu falo sempre em carreira, falo sempre, enfim, no reconhecimento do servidor, da servidora, para que a gente tire do papel, efetivamente, tudo isso que a Convenção, que a Constituição assegura. Eu tenho um monte de propostas, daria um outro evento, porque eu defenderia aqui a participação das pessoas com deficiência no fundo partidário, no fundo especial de campanha, eu defenderia aqui acesso às vagas já no próprio parlamento, não propriamente cotas de candidatura, mas paridade de assento, como eu defendo para as mulheres. Eu defenderia aqui um percentual de pelo menos 20% de vagas efetivas nos parlamentos para as pessoas com deficiência. Enfim, ações afirmativas, tal como desenvolvemos para as mulheres, estamos aí, enfim, nessa expectativa de, com isso, consolidar, mudar esse quadro constrangedor, enfim, se comparado os números da participação da mulher na política do Brasil com outros países. Eu, como dizia, deixo aqui, então, todas essas observações, ficam, enfim, deixarei à disposição de todos esses slides, e, claro, permaneço depois no próprio endereço de correio eletrônico, até no WhatsApp, a escola tem aí todos os meus dados, para que a gente possa, nesse esforço conjunto, do qual eu também quero participar, tenho muita satisfação e honra, assim, enfim, ter tido a oportunidade de abordar esse importante tema no evento de hoje, para que a gente possa, ao fim e ao cabo, fazer valer esses direitos para esse nosso segmento da população tão importante. Muito obrigado, uma boa tarde. Bem-vimos o nobre advogado, ex-ministro do TSE, é um entusiasta no assunto, profundo conhecedor da matéria, e transmitiu aqui aquilo que é o verdadeiro exercício da cidadania, com essa preocupação do legislador, que repetiu no Estatuto da Pessoa com Deficiência tudo aquilo que está em termos de direitos básicos na Constituição Federal. Eu quero, desde logo, também transmitir a palavra ao José, que fiz trazê-lo numa conversa ontem, de última hora. Eu não sabia que ele não se faria presente, e fiz com que ele se fizesse presente, porque ninguém melhor do que o José para
falar sobre as necessidades do dia a dia. Isso é que é importante, me parece. Obrigado. Primeiro, eu quero dar uma boa tarde para vocês, para todos, com igualdade, sem ter deficiência, com igualdade. E, Juiz Jaime, te agradeço muito. Fiz um compromisso que eu tinha no gabinete do prefeito para vir ter esse evento. Já são 2 que eu fiz isso, porque você está realizando um sonho de uma população de 27,5% hoje. O IBGE dá 24%, porque foi em 2010. Hoje está em 27,5% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Quando se fala em sensibilidade, a sensibilidade, eles mostram aquele slogan de uma cadeira de roda. Não é. A sensibilidade, nós temos 3 segmentos muito importantes para dar oportunidade para essas pessoas sair dentro de suas casas e deixar de ser presidiários. Pessoa com problema de locomoção, tem o auditivo, temos que estar preparado com a sensibilidade também para ele visual, para ver onde é que ele está, e o visual, que é o cego. Então, eu fico muito feliz de estar aqui discutindo a sensibilidade, porque eu fui uma pessoa que me deu paralisia infantil com 11 meses. Eu andava de arrasto no chão. E hoje, eu ando de muleta, uso a cadeira por causa do meu dia a dia, que é muito cansativo, e trabalho 14 horas por dia. E com muita felicidade. Dirijo a Flodep, Associação Florianopolitana de Deficiente Físico, há 16 anos. Fui um dos fundadores, junto com o fundador. E fui bancário, várias funções já exerci. E 30 anos criei o Camelódromo Municipal de Florianópolis, que eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque dali nós tiramos as pessoas da ilegalidade e passamos para as pessoas trabalhar dentro da legalidade, que são todos microempresários. Então, sobre a acessibilidade, nós temos 2 pontos. Primeiro, mais uma vez, eu agradeço ao TRE por nos dar essa oportunidade. Não preciso nem brigar com o TRE para que haja uma eleição com a participação das pessoas com deficiência. Obrigado, doutor Jaime, obrigado, ex-ministro, por esse fato. As outras, nós temos que brigar. Mas qualidade de vida para uma pessoa com deficiência, problema de locomoção, é ela poder sair dentro de casa e chegar onde eu estou agora. Não adianta nós ter um prédio com toda a sensibilidade e não ter como nós chegar nele. Então, nós temos que trabalhar num contexto de todo, tirar as barreiras arquitetônicas das nossas frentes, para nós chegar. E nesse trabalho é uma luta muito grande que nós estamos fazendo. E queremos alcançar. E eu acho que nós estamos alcançando, com a ajuda de vocês. Vocês deram um pontapé muito grande sobre isso. Agora, vamos falar que o ex-ministro falou sobre a legislação. Primeiro foi em 1996 foi um decreto a 1048 e a 1098. Aí depois ela foi regulamentada com a 5.296 em 2004. E aí veio a resolução da ONU, que foi dia 15, no 2015, em junho. Se não me engano, em junho ou em julho. Que é a mais completa e que deu mais os direitos
para nós sair para a rua. Como, né? Que poderia nós já estar incluído dentro da sociedade em si, porque somos todos iguais. O direito de um cidadão ninguém pode se tirar. O direito de ir e vir aonde ele quiser estar. Se vocês têm família, nós podemos ter também. Se vocês têm emprego, nós podemos ter também. Porque nós somos pessoas com boas índoles e com boa formação. Eu gostaria de ter um percentual maior com boa formação. Mas eu ontem ainda discuti com a Secretaria da Educação do município. O ano passado, vocês veem que a luta é muito grande e queremos alcançar e vamos alcançar. O ano passado tinha no ensino fundamental 380 pessoas com deficiência matriculadas. Gente, esse ano nós estamos com 1.383 pessoas. Briguemos, doutor Jaime e ex-ministro, para ser criado dentro de Florianópolis, porque é uma área de muitas elevação, criar o transporte porta a porta, para tirar essas pessoas dentro de casa. Que esse porta a porta também vai poder levar ele, para ele dar o seu voto. Temos hoje atendendo mensal 7.800 pessoas com deficiência, estamos tirando dentro de casa e levando para o mercado de trabalho, levando para as escolas, levando para os programas que a Flodep tem na área de informática, para capacitação. Então, vocês veem que hoje temos avançando um pouco, mas falta avançar muito. Agora, temos um problema. Quando a gente fala em legislação, tem que ser cumprida. Ela foi aprovada tanto pela Câmara de Vereadores, como pelos deputados, os estaduais, federais, os senadores. Então, tem que ser cumprida. Mas nós nem precisávamos. Nós temos que ter o direito mesmo de cidadão, com igualdade. E é isso que nós queremos, doutor Jaime. E pedimos a vocês, todos que estão aqui, aqueles que saíram, que são candidatos, ou são deputados que estão aqui, ou são vereadores. É como o Paulo Aceu, que eu admiro muito, um grande jornalista. Discutimos muito sobre acessibilidade, se faz muitos debates. Que vocês olhem para essas pessoas e tratem eles com igualdade. Não temos diferença. Se eu for aí, vocês apertar o braço de vocês apertar o meu, a carne é a mesma. Mas nós queremos ser o direito de cidadão. Então, eu não quero falar muito, porque quando eu começo a falar a pessoa com deficiência, a maior parte hoje, nós temos 60% dessas pessoas morando em áreas muito elevadas e não tem como sair dentro de casa, senhor ex-ministro, doutor Jaime. Então, nós temos que tirar essas pessoas. E vocês estão dando a oportunidade para eles escolher os seus candidatos que façam um trabalho que faz a integração deles junto com igualdade. Eu agradeço muito isso. Eu estou muito, assim dizendo para vocês, feliz com essa notícia do TRE. Nós temos aí para ajudar, a entidade está aí também, doutor Jaime, e peço para vocês, somos um ser humano, somos um cidadão, temos o nosso direito de nós querer chegar aonde nós queremos chegar. E só se vocês ajudar, como disse o ex-ministro. Como disse o doutor Jaime, que foi um homem que sempre defendeu, está na frente da comissão, defendendo essas causas, que quando eu cheguei, que ele me chamou para fazer uma visita e nós conversar, saltei do carro, entrei dentro do TRE
Fiquei feliz, cheguei com igualdade ao lado dele, como estou chegando agora aqui, como falou o ex-ministro. Agora, lá fora, ex-ministro, que nós temos que... Eu pediria a vocês, do TRE, ex-ministro, doutor Jaime, trabalhar muito, que dentro da sessão de votação, não é só locomoção, que tem que ter a locomoção para nós chegar, mas que tenha o Braille e que tenha o Libra. Eu já fiz várias propostas para o Estado, Secretaria do Estado, Secretaria do Município, da área de educação. Começa, gente. Nós precisamos disso. Começa lá da base, lá da creche, a ensinar o Libra. Porque se chega... Vocês aqui, eu tenho certeza que algum pode ter... Mas tem muitas pessoas aqui que para conversar com auditivo não conversa, porque não conhece o que é Libra. Entendeu? Então, aonde que eu faço esse meu apelo, com toda minha... Não sou um palestrante, sou um falador em defesa da luta da pessoa com deficiência. Sou uma pessoa que vou lutar até o final, com os amigos que eu tenho, como o doutor Jaime, que sempre conversa comigo, e a fala do ex-ministro me deixou muito feliz, e a todos do TRE que me deixaram, porque eu tive a minha inclusão, a minha família pôde me dar, mas tem um percentual muito grande que não tem nem condições de sair dentro de casa. Então, aonde eu deixei o meu compromisso para vir aqui com vocês e pedir para vocês. Abrace nós, até as casas de vocês também, porque aqui não conheço muito, mas eu posso encontrar na rua e a gente pegar uma amizade e você convidar, não para tomar o uísque no chazinho, né? Não para tomar o uísque no chazinho, para conversar com vocês com igualdade e trocar ideia, que nós tenhamos uma sociedade melhor desse segmento. E também a última palavra que eu vou falar, não é só a pessoa com deficiência, o idoso. Vocês um dia vão... Eu estou novo ainda, estou com 15 anos. Né? O idoso, a gestante. Nós temos que se preocupar com isso também, problema de locomoção. Então, muito obrigado. Desculpa a minha falha, porque eu sou um manezinho da ilha, sou da costeira do Pirajubaé, mas, graças a Deus, tive a minha boa formação e uma boa educação. E o meu pai disse, fosse ajudado, ajuda aquele. Por isso que eu estou há 16 anos na frente da Flodef, e temos 9.000 e poucas pessoas cadastradas lá, que passaram já por lá, e fico feliz de dizer para vocês, já botamos mais de 700 pessoas no mercado de trabalho. E já fizemos muito mais bonito. Só por as últimas duas palavras. No Brasil, quem é que fez melhor na área do esporte? A Copa do Mundo ganharam? Não, né? Mas a Paralimpíada trouxe muito resultado bem para vocês verem. Então, muito obrigado. Um aplauso para todos nós aqui e para todos vocês. Obrigado, amigo. Obrigado, Jaime. Agradecemos aos participantes por esse importante debate que deve fazer parte do nosso cotidiano, no papel de servidor e de cidadãos. Senhoras e senhores, agradecendo a participação também do José, não menos entusiasta. Não sei se ele está fazendo o que me prometeu quando do último encontro, de pedir
associações congêneres do Estado para que ajudem as zonas eleitorais a fiscalizar os locais de votação para resolver o que deve ser resolvido a bem dessa facilidade. E, bem por isto, atendendo o pedido do senhor presidente, desembargador Cid Goulart, ele pede que eu transmita às senhoras e aos senhores chefes de cartório que procure iniciar, e ele está enviando ofício ao juiz eleitoral, essas vistorias nos locais de votação, o quanto antes, para alimentar em seguida os dados do tribunal, para que, a partir daí, então, sejam tomadas as medidas com vista à solução de eventuais problemas. Com isto, eu dou por encerrado. Pois não. Eu só queria fazer uma observação que me parece assim, muito importante. O doutor Wilson Pereira Júnior tem desenvolvido um trabalho muito importante à frente da escola, não só por esses eventos, e aí a recomendação de acompanhá-los, mas também na própria revista Resenha Eleitoral. Tem muita coisa importante na revista, tem muito artigo acadêmico de muita gente qualificada. Então, assim, os eventos são sempre muito rápidos, o tempo muito limitado, mas fica ali na revista, está sempre atualizado. O doutor Luiz Magno também tem contribuído muito para isso. E falar do doutor Luiz Magno, vou louvar aí a presença aqui da minha querida amiga Denise Schlickmann, também do meu amigo que falou antes, Rafael Morgenthal, são todos integrantes aí da nossa Academia Brasileira de Direito Político, Eleitoral e Político, a ABRADEP, que também tem muita contribuição, tem muito artigo acadêmico de muita gente, enfim, que se propõe a contribuir, colaborar, não só nesse tema, mas nesses temas todos sempre muito difíceis, né, que a justiça eleitoral, os direitos políticos, os temas constitucionais nos colocam. Era esse agradecimento final, principalmente, claro, sempre não só ao presidente, doutor Cid, mas também doutor Wilson, que tem sempre me acolhido aqui com tanto carinho e tanta atenção. Muito obrigado. Nós corremos, peço desculpa, porque o doutor Joelso precisa retornar para o aeroporto, porque seu voo dentro de poucas horas. Por esta razão, eu peço desculpa por essa correria. Muito obrigado a todos.